nossa aula de hoje é sobre a poluição do ar. O ar é composto de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Esses gases podem ser poluentes ou não, mas a maioria deles é. No ar também tem um componente muito importante, o vapor de água. A gente não percebe, mas tem. É por esse motivo que quando vamos para um lugar muito seco, o nosso nariz tende a rachar, a nossa boca fica seca, porque lá nesse lugar seco tem pouco vapor de água. Vocês sabem o que polui mais o ar? As ações dos seres humanos. Pois é, essas ações podem variar a concentração de poluentes no meio ambiente. Isso torna o nosso ar poluído, faz mal para a nossa respiração e principalmente para a nossa saúde. Dentro das cidades, os fatores que mais poluem são a emissão de gases pelos automóveis e a emissão de gases causados pelas indústrias. Você já ouviu falar em chuva ácida? Uma das consequências dessa poluição é a chuva ácida. A queima de combustíveis lança na atmosfera poluentes que se misturam à água da chuva, tornando a chuva ácida. Vejam só os danos que a chuva ácida pode provocar ao solo, aos seres vivos aquáticos e terrestres, além de causar estragos em estruturas e monumentos. A cidade de Cubatão, em São Paulo, é a cidade mais poluída do mundo. Você sabe algo sobre o efeito estufa? Em condições naturais, o efeito estufa é primordial para manter a temperatura do planeta adequada para a vida. O excesso de gases poluentes no meio ambiente provoca um aumento na retenção do calor aqui no planeta. Ao invés do calor sair, ele fica preso, aprisiona-se na atmosfera e torna o nosso planeta mais quente. Esse fenômeno é o aquecimento global. Você já ouviu falar em aquecimento global? O que é o aquecimento global? É a intensificação do efeito natural que é o efeito estufa. Vocês já viram ou ouviram falar sobre aquelas estufas de flores? Pronto, aquilo ali é muito perto do que é o nosso planeta. Mas se em cima dessa estufa eu colocasse uma malha que representaria os gases poluentes, aquele calor de dentro da estufa que deveria sair e voltar quando fosse necessário, não sai mais. Ele fica preso dentro da estufa e faz com que aquelas flores com certeza morram. E é isso que acontece com o meio ambiente. Vamos entender melhor. O efeito estufa é um efeito natural. É ele que faz a temperatura do nosso planeta ficar essencial para que haja vida. Vida dos seres humanos, dos animais e das plantas. É natural. Mas com a emissão dos gases poluentes na atmosfera, esse calor que deveria sair, esses gases prendem ele no nosso planeta, fazendo com que aqui fique muito mais quente do que deveria ficar. Tia Luana, me diz uma coisa, e como é que a gente faz para prevenir esse tal desse aquecimento global? Tudo que eu já expliquei nos outros vídeos. Combate a poluição, mas nesse caso, a poluição do ar. As indústrias podem colocar filtros em suas chaminés e impedir que muitos gases que poluem o ambiente sejam, no mínimo, filtrados até entrar em contato com a atmosfera. Outra medida preventiva é incentivar a redução de automóveis circulando pelas ruas da cidade. Ah, mas como é que eu faço isso? Já ouviram falar em carona solidária? Pois é, se os governos se preocupassem em melhorar o transporte público, isso resolveria muitos problemas ambientais. Pois é, tia Luana. A senhora falou aí desse tal de aquecimento global. E o que isso pode prejudicar a minha vida? O aquecimento global pode trazer sérios problemas ao meio ambiente. Muitos seres vivos, plantas e animais e até seres humanos podem não resistir à mudança, a essa variação de temperatura.
e podem morrer e chegar a ponto das espécies desaparecerem. Ocasiona também essa mudança de estação, a estação que chove, a estação que faz sol, essa desorganização das estações do ano. Por isso que a gente escuta muito falar, época falta água e época tem enchentes. Outra coisa seríssima que pode acontecer. Com o calor excessivo, existe o derretimento da água das geleiras e isso aumenta o nível do mar. O mar invade as praias e, com certeza, os primeiros locais a serem prejudicados são exatamente as cidades litorâneas. Com ações simples, podemos melhorar a qualidade do ar onde a gente vive. O plantio de novas árvores, a fiscalização, se o trabalho da prefeitura está sendo feito corretamente, e evitar duas coisas que acontecem demais no nosso país: o desmatamento e a queimada. E eu não estou falando da Amazônia não, viu? Eu estou falando daquela plantaçãozinha lá do seu Zé no interior, que ele queima tudo para começar tudo de novo. Aquelas simples queimadas também prejudicam o meio ambiente. Se liga que é hora da revisão. Eu vou mostrar melhor num esqueminha que eu preparei para vocês. Chuva ácida. As águas da chuva, assim como a geada, neve e neblina, ficam carregadas de ácido sulfúrico ou ácido nítrico. Ao caírem na superfície, alteram a composição química do solo e das águas, atingem as cadeias alimentares, destroem florestas e lavouras, atacam estruturas metálicas, monumentos e edificações. Gases ácidos são liberados na atmosfera. Esses gases são transportados para cima pelo vento. Os gases se combinam com as gotículas de água para formar ácidos, e assim ocorre a chuva ácida. Essa chuva ácida destrói as plantas, polui o solo, as fontes de água e corrói as construções. Vocês devem estar se perguntando quais os prejuízos causados pela chuva ácida. Aqui estão alguns dos prejuízos causados pela chuva ácida: a degradação dos monumentos, destruição da vegetação e dos habitats naturais, a morte de seres vivos e afeta totalmente a saúde humana. Em relação à saúde, a chuva libera metais tóxicos que estavam no solo. Esses metais podem alcançar rios e serem utilizados pelo homem, causando sérios problemas de saúde. Já no caso de prédios, casas e arquitetura, a chuva ácida também ajuda a corroer os materiais usados nas construções, destruindo represas, turbinas hidrelétricas e outros. Os lagos podem ser os mais prejudicados com o efeito da chuva ácida, pois podem ficar totalmente acidificados, perdendo toda a sua vida. A chuva ácida faz clareiras, matando 2 ou 3 árvores. Isso pode destruir uma floresta. A chuva afeta plantações quase do mesmo jeito que das florestas, só que é destruída mais rápido, já que as plantas são do mesmo tamanho, tendo assim mais áreas atingidas. Mas aí você deve estar se perguntando: como evitar a chuva ácida? Várias ações fazem com que a gente diminua a incidência das chuvas ácidas, reduzindo o consumo de energia, utilizando transportes públicos ou não poluentes, utilizar fontes de energia menos poluentes com materiais renováveis e utilizar combustíveis com baixo teor de enxofre, além de instalar sistemas de tratamento das emissões gasosas nas indústrias e nos veículos motorizados. Vamos entender melhor como se dá a formação da chuva ácida. Com a poluição, alguns gases são lançados na atmosfera. São os casos dos óxidos de enxofre e nitrogênio, que vêm das fábricas e dos escapamentos de veículos. Esses gases entram em contato com a atmosfera, acontece a reação química que transforma a chuva em chuva ácida, e esses ácidos presentes no ar e na chuva prejudicam as pessoas, tornam o solo ácido, deterioram edifícios, envenenam lagos e superfícies de plantas, matando animais e plantas aquáticas. O que é o efeito estufa?
O efeito estufa é um componente natural do nosso planeta para que consigamos ficar vivos. Agora eu vou explicar como ele acontece. A radiação solar atravessa a atmosfera e a maior parte dessa radiação é absorvida pela superfície terrestre, aquecendo o nosso planeta. Parte dessa radiação é refletida de volta para o espaço, pelas nuvens e pela superfície terrestre. Só que parte dessa radiação é chamada radiação infravermelha. É o calor que é refletido pela superfície da Terra, mas não regressa ao espaço, pois é refletida de novo e é absorvida pela camada de gases de efeito estufa que envolvem o planeta. O efeito é o aquecimento da superfície terrestre. Vamos falar agora do aquecimento global. O que é o aquecimento global? O aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos, e isso faz com que o nosso mundo também tenha uma alteração na sua temperatura. Alguns estudos revelam que o aquecimento global é um elemento que agrava a força dos furacões, do derretimento das calotas polares e gera também grandes enchentes. A principal causa do aquecimento global são os gases poluentes lançados na atmosfera. E somos nós que provocamos essa libertação através dos veículos, das fábricas, do lixo nas florestas, rios e matas e da combustão, ou seja, da queima de combustíveis fósseis. Algumas consequências são muito graves para o nosso meio ambiente: o aumento do nível do mar, o degelo dos polos e o aumento dos desertos. Algumas medidas simples podem não piorar o aquecimento global, como o uso de lâmpadas fluorescentes, deixar o carro em casa e usar o transporte público, ir a pé ou usar uma bicicleta e reciclar o nosso lixo. Além de plantar árvores, evitar o consumo excessivo de carne, pois aumenta as pastagens matando grandes áreas verdes. E também tentar ser cada vez menos dependente do petróleo. Por hoje é só. Foi um prazer falar com vocês mais uma vez. Eu deixo aqui o meu abraço virtual, um cheiro e até a próxima aula.